Olá pessoal, tudo bom? No começo do mês de maio eu gravei um vídeo demonstrando como que a gente conseguia visualizar uma mesma região, sobrepor duas imagens do satélite, o Sentinel-2, para que a gente conseguisse acompanhar todas as enchentes que aconteceram no final de abril e no começo de maio de 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou de novo com as imagens do Sentinel abertas, perdão, as mesmas datas que eu cito no outro vídeo, dia 6 do 5 e dia 21 do 4. Eu vou deixar num cardzinho aqui no vídeo para quem quiser refazer isso aqui que eu tô, essa visualização aqui, mas agora pro nosso vídeo, para esse vídeo novo que eu tô gravando, não tem problema nenhum, vocês vão conseguir acompanhar sem mistério. O que me motivou a gravar esse novo vídeo foi uma reportagem que eu assisti, não lembro em qual emissora, não lembro que dia que foi. Foram tantas notícias similares que eu não consigo me lembrar aonde que foi. Mas era um senhor que estava sendo entrevistado por uma moça, e aí ele está próximo à propriedade dele, e aí a câmera mostra assim uma cena indescritível, porque de acordo com esse homem tinha várias propriedades ali naquele local e não sobrou absolutamente nada, mas não é aquela a área não foi simplesmente alagada, parecia que tinha sido feita uma terraplanagem na área. Tu não conseguia identificar absolutamente nada, não tinha sobrado cercas, muros, fundações de casa, estradas, não tinha nada, não sobrou nada. E apenas algumas árvores mais resistentes que sobreviveram. Era uma cena devastadora. E eu tentei procurar de novo, eu tentei procurar a reportagem, não achei. O local também eu não consegui encontrar. Mas infelizmente, dada a dimensão dessa tragédia, eu encontrei um outro lugar que é bem parecido, que está com uma situação bem parecida com aquela que ele tinha citado. Talvez possa até ser essa mesma localidade, esse mesmo bairro, só que eu não tenho certeza. Mas agora, porque eu quero demonstrar para vocês, vai funcionar. Eu vou poder usar estas imagens como exemplo. Eu queria primeiro agradecer ao Fabiano Blatt, porque foi um reels dele no Instagram que eu consegui localizar este lugar, que eu vou mostrar para vocês o vídeo que ele gravou. Não sei se foi o Fabiano que gravou, se ele repostou de alguém, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E para a gente conseguir fazer algumas comparações. E utilizando também a imagem do Sentinel-2A. Vamos dar uma olhada primeiro no vídeo que ele gravou, então. Como eu falei no começo do vídeo, então eu assisti essa reportagem e o que me motivou a gravar o vídeo, só que teve uma frase bem específica que esse senhor fala, que é a seguinte: não sobrou absolutamente nada do nosso bairro, da nossa localidade, e a única forma de nós sabermos onde está mais ou menos o nosso lote é através de algumas poucas árvores que sobraram. Então a gente consegue se posicionar aqui na localidade por causa destas poucas árvores que sobraram. É até triste pensar que assim, que eu não encontrei aquela reportagem de novo, mas eu encontrei um lugar que se encaixa exatamente nessa descrição. Então, a gente sabe que aconteceu em outras localidades, não foi só neste local aqui. Então, esse vídeo que eu mostrei ali, ele mostra um pouco de Estrela, mas as imagens que eu vou mostrar agora é da cidade do lado, do outro lado da margem, que é, pelo que eu vi no Maps aqui, é Cruzeiro do Sul, num bairro chamado, eu não sei se é Passo Estrela, Passo da Estrela ou Passo de Estrela. Eu encontrei as três formas escrito na internet, não sei o nome correto do bairro. Cruzeiro do Sul, vamos chamar de Passo da Estrela.
para a gente falar sempre, usar sempre o mesmo termo. Eu tenho aqui então as 3 imagens para a gente dar uma comparada. Essa da esquerda, então, antes da chuva, tá? Essa do meio é depois da chuva, não sei precisar certo qual dia que é, tá? E, como a gente viu no outro vídeo, essa aqui é a imagem do Sentinel. A gente consegue ver a devastação muito grande. A estrela foi extremamente atingida. Só que olha só, olha o que deu para perceber aqui nessas imagens aqui. Nós temos alguns elementos que se repetem aqui. A gente consegue enxergar nos círculos vermelhos, nós temos uma árvore que sobreviveu, e no círculo verde uma outra também, que a gente consegue identificar nessas 3 imagens aqui. Talvez não seja aqui o local, mas a gente consegue verificar o tamanho da destruição. Nessa imagem do meio aqui, então, parece que foi feita uma terraplanagem. Aqui a gente identifica lotes, ruas, estradas e, claro, todas as outras árvores. E aqui na imagem do meio não sobra nada, não tem nada, a não ser estas 2 árvores. Talvez sejam estas as árvores que aquele senhor se referia, para tentar descobrir onde estava o lote dele, utilizar essas poucas árvores. Imagina, olha a quantidade de árvore que tem nessa imagem aqui, um lugar bonito, uma margem de um rio muito bonito, e olha a força da água. Só que, será que não existe uma outra forma da gente conseguir localizar este lote, outros lotes? Existe uma outra forma. A gente pode utilizar a imagem de drones, a gente pode utilizar a imagem de satélites, mas nada disso é tão preciso quanto um levantamento planimétrico georreferenciado. Algumas cidades ainda aceitam levantamentos topográficos dessa forma como vocês estão vendo na tela aí. O que nós temos de informações neste levantamento topográfico aqui? Nós temos numeração de lotes 26, 25, 24 e 29, nós temos metragem quadrada, nós temos medida de testada, de fundos, distância de esquina, identificação das ruas, faixas de domínio de acordo com o plano diretor de cada rua, de cada cidade, número de quadra. Algumas cidades, e antigamente, claro, antes do advento dos receptores de GNSS, era a única forma que a gente tinha de fazer levantamento topográfico, porque a gente não tinha como vincular a um sistema de coordenadas conhecido, ou era uma tarefa muito árdua para ser feita, então não era solicitado com tanta frequência. Algumas cidades eu sei que ainda aceitam desta forma, sem ter a necessidade de estar vinculado a um sistema de coordenadas. Caxias, que é o exemplo que eu vou sempre citar, não aceita mais levantamentos topográficos dessa forma. O que deve ser feito? Claro, nós temos que manter todas aquelas informações que eu citei no desenho de cima. Além disso, para cada um dos vértices, deve ser apresentada uma coordenada que é inequívoca para cada um dos pontos. Ou seja, nós, com os nossos receptores de GNSS, aqueles que trabalham com sinais GPS, aquele que o pessoal gosta de chamar de GPS, e os colegas chamam de RTK, que é a forma como eu, profissional, chamo também o RTK, mas na nomenclatura correta que eu tenho, que ensinar também até para os meus alunos, é receptor GNSS. Funciona com sinais de satélite, não vou me alongar muito nessa parte para mostrar como é que funciona. Mas então a gente tem que apresentar o levantamento desta forma aqui, cada um dos vértices com uma coordenada conhecida. A gente entrega para o cliente dessa forma e, além disso, fica numa base de dados de Caxias do Sul. Eu aproveito para deixar aqui um comentário a respeito do nosso cadastro técnico multifinalitário, o GeoCaxias, que é excelente, excepcional. É uma das ferramentas mais poderosas que eu já vi do geoprocessamento. Todas as informações que a gente precisa, não, vamos dizer assim, 99%, às vezes tem aquela informaçãozinha que tu tem que consultar Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Planejamento, mas na grande maioria dos levantamentos atende o que a gente precisa, tá? E, claro, fica nessa base de dados cartográfica de Caxias do Sul. E para que serve o levantamento? Para que cada lote tenha o seu local na cidade definido
E, por exemplo, o profissional fez o levantamento deste lote 25 que vocês estão vendo aqui na tela. O vizinho do lote 24 contratou um outro profissional para fazer o levantamento deles, seja lá qual for o motivo. Quando ele apresentar esse levantamento, este lote 24 tem que casar exatamente com o lote 25. Ou seja, neste caso aqui, nesse exemplo, nós temos duas coordenadas que são comuns para os dois lotes, 1 e 2. A mesma coisa nos outros lotes. Deixa eu só trazer este carinha aqui para cá. Aqui cada cor significa um lote. E assim vai sendo montado o quebra-cabeça. Não pode nem ter sobra de lote, a não ser, claro, que seja uma rua, uma escadaria, uma viela. E tu não pode ter principalmente sobreposição, tá? Para que a gente consiga, isso é feito para que a gente consiga enriquecer cada vez mais o nosso cadastro. E se algum profissional tiver alguma dúvida, ele pode consultar esse cadastro técnico para redimir qualquer dúvida que ele tenha. E se tivesse sido feito isso naquela cidade, naquele bairro, Passo da Estrela, se existisse, se cada proprietário, claro que não o proprietário, porque infelizmente eles perderam tudo, tá? Mas o profissional que tenha feito a prefeitura, tenha acesso a essas informações, poderia ser reconstruído tal e qual conforme ele estava antes da enchente. Claro que nós temos, além do levantamento, nós temos também a matrícula que pode ajudar a definir a posição do lote. Tá? Mas, por experiência própria, matrículas mais antigas, elas não são tão... elas não têm tantas informações assim para a gente conseguir. Claro, elas têm as informações, desculpa, mas não, algumas não se apresentam de forma muito clara ou estão erradas, então deve ser feita sempre, quando é feito o levantamento, feito a atualização da matrícula, mas nesse caso aqui, um levantamento topográfico georreferenciado ajudaria em muito. O georreferenciamento, no caso aqui, essas coordenadas, quando a gente trata de plano topográfico local, a gente tem que imaginar o nosso plano cartesiano, que a gente aprendia lá no ensino médio. Tá? Se nós desenharmos um eixo X e um eixo Y, e definirmos no encontro desses dois eixos uma origem, qualquer ponto dentro desse plano possui uma coordenada x e y. Nesse nosso caso aqui, quando a gente trabalha com topografia, coordenada leste e coordenada norte. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, para vocês. Caxias do Sul tem 5 planos topográficos, mas a grande maioria da mancha urbana, ela tem como referência o marco do IBGE, que está no campus 8 da UX, tá? Ou seja, a partir deste ponto exatamente aqui, partem as coordenadas para a grande maioria dos levantamentos topográficos de Caxias do Sul. Criúva tem um outro, Vila Cristina, Galópolis e Vila Seca, se eu não me engano, são estes 5. Mas a mancha urbana de Caxias do Sul está concentrada aqui. Ou seja, traçando uma linha leste-oeste e uma linha norte-sul, aqui vai ficar um pouquinho difícil para a gente enxergar, mas aqui neste cantinho aqui está aquele mesmo levantamento. Ou seja, nós posicionamos, nós referenciamos, partindo desta origem aqui, todos os 4, no meu exemplo, os 4 vértices do terreno. E é fácil fazer a restituição. Claro que o objetivo principal, eu pelo menos nunca tinha imaginado que a gente poderia utilizar para isso. O objetivo principal é que para cada lote tenha suas coordenadas, para que fique a documentação toda correta, mas se tivesse sido feito, poderia ser usado para ajudar a reconstrução. Até porque quando a gente faz um levantamento, a gente tem que levantar meio fio, então facilita até mesmo a questão de tu redefinir a rua onde ela era, mas principalmente a questão do lote. Então, se tivesse sido feito isso, se fosse obrigatório a apresentação de levantamento georreferenciado, poderia ser reconstruídos lotes tais e quais como eles eram. A gente não ia ter as pessoas que moram naquela área ali não iam ter que depender de árvores
ou de alguns outros elementos para conseguir reconstruir aquela região. É claro que tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei agora nesse vídeo, isso parte do princípio de que aquela região vai ser reconstruída. Porque nos últimos 10 meses nós tivemos 3 enchentes. Tá? Tem cidade que eu sei que, por exemplo, Mussum foi muito atingida nas 3 vezes, Roca Salles foi muito atingida nas 3 vezes. Então, assim, quando a gente trabalha com topografia e agrimensura, a gente consegue perceber de uma forma muito maior como é importante a terra para as pessoas, o chão delas. Propriedades rurais, por exemplo, são passadas de geração em geração. Tá? Era de um avô, que era de um pai, que agora é do filho. Tá? Um lote numa cidade pode ser que tenha toda uma vida de trabalho investida num lote, numa casa, numa cidade. E as pessoas, poxa vida, vou deixar tudo isso para trás, mas é claro que o outro lado da balança tem essa tragédia que acontece, e infelizmente aconteceu com frequência e vai continuar acontecendo com frequência. Ou seja, tudo bem, tu tem o teu lote ali na margem do rio, só que em 10 anos ou menos vai acontecer tudo de novo. Tu vai perder tudo que tu tem, tu vai correr, claro, que é o principal, que é correr risco de vida. Tá? Então tudo isso, nada disso que eu falei agora vale se as pessoas vão continuar neste mesmo lugar, mas não é uma tarefa, não é uma decisão fácil, não é uma decisão que vai ser tomada de uma hora para outra. Deve ser pensado com muita serenidade, com muita calma, mas infelizmente é uma realidade que algumas pessoas ainda vão ter que enfrentar. Aproveitando o gancho, essas coordenadas aqui, isso que eu falei aqui, elas se aplicam mais para a área urbana. Algumas propriedades rurais de Caxias do Sul, como eu falei, ainda utilizam coordenadas em plano topográfico local, só que quem tem propriedade rural já ouviu falar da certificação de imóveis rurais. A certificação de imóveis rurais é mais ou menos isso que eu expliquei aqui, só que a nível nacional. Tá? Quando a gente faz uma certificação de um imóvel rural, a gente encaminha para a prefeitura, que é obrigatório, a partir de 2025, novembro de 2025, vai ser obrigatório para todas as propriedades rurais. A gente encaminha para a prefeitura, para cartório, só que também isso é cadastrado na base de dados do INCRA, ou seja, é um cadastro nacional. A ideia de pensar é mais ou menos dessa forma assim. Você tem um sistema de referência, você tem a sua gleba lá posicionada, você não pode ter sobreposição, você não pode ter vazios, para que cada proprietário saiba exatamente onde é a sua área. Uma pessoa vai lá e derruba a cerca. Opa, mas eu tenho aqui, aqui na base de dados, aqui na minha certificação do imóvel rural, está aqui as coordenadas. Pode ser reconstruída. Essa é uma das utilidades. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma para vocês. E claro, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui. A gente continua nossa conversa. Valeu!